Muito bem. Então, vamos iniciar nossa aula de sociologia, então, falando com o tema cidadania. Vou trocar o meu. Muito bem. A intenção principal da aula é trabalhar a habilidade de estabelecer uma reflexão crítica sobre a formalização dos direitos da cidadania e de sua possibilidade de efetivação. A gente sabe que o cidadão existe o direito, né? Existe todo direito descrito pela Constituição Federal, mas a gente sempre busca a efetividade desses direitos, ok? Vocês acham que os brasileiros não se importam com o que se passa à sua volta ou se importam? Uma pergunta. Você acredita que se importam ou não se importam? Se interessam pela cidadania, sim ou não? Se conhecem os seus direitos e deveres, então o que vocês acham sobre isso? Se quiserem abrir o áudio, pode falar. Se importa ou não com. Acho que não. Acho que não. Você acredita por que não, Fernando? Ah, porque ninguém vai atrás, essas coisas, aceita tudo. Entendi. É como se as pessoas falassem, reclamassem, mas não fizessem nada para mudar. Isso? Sim, Para você também? Então, eu acho que eles só se importam a partir do momento que algo acontece com eles e eles vão atrás disso. Acho que só quando é para beneficiar eles, eles acabam indo atrás, correndo atrás, para saber do que direitos eles têm. Eu acho que é isso, na minha visão. Essa semana, 2 semanas atrás, eu estava fazendo uma live. A live estava com um cunho cristão religioso, que é quando começou a subir muitas mortes no Brasil. Então, eu convidei os meus amigos de Facebook para a gente falar um pouquinho com Deus, pedir misericórdia, coisa e tal. Então, a gente fez ali 45 minutos, 1 hora de oração. E eu dizia que nessa live que daqui uns 10 anos ou até menos nós vamos ser conhecidos como a geração mais egoísta de todos os tempos. Porque cada um pensa só no seu umbigo, né? Cada um pensa só em si mesmo. Se estiver bom para mim, para os outros não precisam estar. Por que eu dizia isso? Tomara que nenhum de vocês dois façam isso. Porque a gente está vendo um monte de gente morrer todo dia, 3, 4 mil pessoas, por causa de uma doença que está assolando o país. Ou, aliás, assolando o país não, assolando o mundo. E a gente continua, quem é mais novo, festa, balada e tal. Algumas famílias ainda continuam alugando chácara, fazendo churrasco, reunindo amigos, e é dentro desses lugares que as pessoas estão ficando mais doentes, não é verdade? Então, por conta disso, daquilo que um pouco o Fernando falou, um pouco daquilo que você falou, nós vamos percebendo que a gente só se importa com a gente mesmo. Então, quando a gente precisa, é que a gente corre atrás dos nossos direitos. Né? Cidadania, direito de ter direitos. Direito a ter direitos. Olha que negócio estranho, né? Os seres humanos vivem em grupos, né? Familiares, profissionais, educativos, políticos e religiosos. Isso é fato, né? Todo mundo nasce dentro de uma família,
todo mundo anseia ter uma profissão, todo mundo participa ou já participou, ainda continua participando de um grupo escolar, existem grupos políticos espalhados pelo Brasil, às vezes a pessoa participa ou não, bem como religioso, às vezes a pessoa participa ou não, mas que existem esses grupos, existem, né? E dentro de uma sociedade, por isso precisam se relacionar e tomar muitas decisões coletivas. Olha só, não sei se vocês estão acompanhando o jornalismo brasileiro, nós estamos vivendo um momento em que a comunidade cristã brasileira ela entrou com mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal e ela quer que seja declarado a inconstitucionalidade da proibição de cultos presenciais na pandemia. Algum de vocês escutou isso aí ou não? Eu não vi não, professor. Depois assiste mais. Se tiver oportunidade, assiste o jornal aí na hora do almoço, eles vão falar, né? O relator já foi contrário, mas ainda tem que os demais ministros precisam votar pela constitucionalidade disso aí ou não. Entendeu? Então, um grupo coletivo, né, de cristãos, né, de diversas nomenclaturas, seja católico, congregação cristã, evangélicos, qualquer nomenclatura, eles se reuniram e entraram com essa ação para poder ter o culto presencial, principalmente contra o governo de São Paulo, que proibiu a presença de pessoas nessa fase, né? Em outras palavras, fazem política, né? Política aqui é entendida por toda decisão influenciada a vida da coletividade. Muita gente fala que não gosta de política, mas a nossa vida é sucessão de atos e de escolhas políticas, seja ela no cenário global ou no cenário regional, dentro da nossa própria casa, né? Em contextos sociais, existe sempre alguém que fica responsável pelo poder de tomar decisões, que organiza a vida de sociedade. Se a gente pegar dentro da nossa casa, quem toma decisão são os nossos pais, pai e mãe. Dentro de uma sala de aula, quando tem um conflito, quem tenta resolver e mediar isso daí primeiro é o professor. Se o professor não conseguir, aí vai para a diretoria, né? O diretor vai tentar resolver. Então, nós vamos sempre ter dentro de algo organizado, né, alguém que tome determinadas decisões. Isso é fato, né? E essas decisões que são tomadas por governantes atingem a vida de muitas pessoas. Por exemplo, criação de impostos, a construção de hospitais, o fechamento de uma escola e etc. Então, vamos lá. Subiu o imposto ali, nós vamos ter que gastar mais e pagar mais por aquilo que nós estamos comendo ou por ou por uma roupa que nós estamos comprando devido à tributação, ok? Então, essa decisão de aumentar esse imposto inferiu diretamente nas nossas vidas, né? Então, ele vai inferir diretamente na nossa vida. Nova Odessa tem um hospital só, mas não está tendo condição de manter, vamos fechar. O povo de Nova Odessa faria o que se o hospital daqui fosse fechado, né? Que ainda precisa ser estruturado, a gente sabe que falta muita coisa ainda para melhorar. Se fechar, então, afeta diretamente todo mundo. Ou, como nós estamos vivendo neste momento, o fechamento das escolas, né? As escolas fecharam na pandemia para preservar professores e alunos,
a dificuldade que a gente tem de estudar via internet. Não é complicado para vocês também? Pode falar. Sim. Complicadíssimo, né? Nós vemos aí, eu estou desde as 8h30 trabalhando aqui, e vocês são o quarto, com vocês 4 alunos, né? E a gente vê que a gente tem sala de 30, 40 alunos aí, a gente tinha que ter pelo menos uns 20% da sala em cada aula, e a gente não tem, por causa da dificuldade de uma coisa, de um ato do governante, de fechar a escola, que afetou todo mundo, né? Então, nesse contexto, a cidadania é uma conquista, resultado de lutas dos indivíduos para serem reconhecidos como membro de Estado. É o direito de ter direitos civis, políticos e sociais. Então, vamos pegar um pouquinho da história, né? Quando da Revolução Industrial, com a chegada das máquinas, as pessoas trabalhavam 14, 16, 20 horas de trabalho, chegava até a ser desumano, né? Tinha pessoas que tinham membros mutilados, né? Pessoas que morriam em função do trabalho, porque o trabalho era muito degradante, era muito cansativo. O que aconteceu? Então, a categoria humana, ela começou a se reunir em classes, foi quando apareceram os primeiros sindicatos reivindicando uma jornada de trabalho menor, né? Uma jornada de trabalho menor. Aqui no Brasil, foi quando foi decidido que a jornada de trabalho ela seria de 8 horas diária e 44 horas semanais. 44 horas semanais. Por isso, então, que você, quando começa a trabalhar, que você trabalha das 7 às 5, você conta, não, mas professor, deu 10 horas, mas a hora do almoço não conta, tá? Então cai para 9 horas. Aí na sexta-feira tem empresa que dispensa as 16 horas. Por quê? 9 vezes 5, 45. Só que você saiu 1 hora mais cedo na sexta-feira, então cai para 44 horas semanais, que dá a compensação da jornada de trabalho aí, tá? Mais de uma coisa que surgiu por lutas de classes sociais. Aí nós temos aí diversas classes sociais reunidas ali. A criança estudando sozinha na casa dela, os amigos ali compartilhando de um lanche, a nós ali numa sala de aula, um grupo que aparentemente está dentro de uma igreja orando, e a molecada na balada. Da hora, hein? Saudade ou não? Então, importância do conceito cidadania. Então, cidadão é aquele que goza de direitos e deveres dentro de um território, né? Ser cidadão é ter consciência de que é um sujeito de direitos. Direito à vida, à liberdade, à igualdade. Enfim, direitos civis, políticos e sociais, né? Quem teve a oportunidade de ir à aula presencial no começo do ano, eu falei um pouquinho, né, do Tratado Internacional de Direitos Humanos de 1945, que trouxe esses princípios, né, direito à vida, à liberdade e à igualdade, né? Então, por isso que no Brasil não tem pena de morte e nem o aborto, né? Por conta disso. Então, a vida é contemplada como um bem maior. Por isso que é proibido a pena de morte e o aborto no Brasil. É claro que, no caso do aborto, em medidas excepcionais, o Estado permite que seja feito. Vamos lá, as medidas excepcionais. Quando há risco
a vida da mãe. Aí você tem a mãe, está gerando filho, e o médico fala, olha, essa gestação pode ocasionar a morte da mãe. Aí, nesse caso, é permitido fazer o aborto, né? Porque você vai preservar a vida que já é existente em detrimento de uma outra que não pode nem se formar ou nem se gerar, porque ela vai acarretar o risco para outra vida ali. Então, por isso que no Brasil é proibido, então, a pena de morte. Então, ser cidadão é ter consciência, né? Entretanto, a cidadania pressupõe também deveres, né? O cidadão precisa ser consciente de sua responsabilidade como parte integrante de um complexo, um organismo que é a coletividade e, para alcancemos seu bom funcionamento, todos têm que dar a sua parcela de contribuição, né? Como que eu citei isso aqui lá em casa, lá na escola? Direitos e deveres. Vamos lá. Eu não tenho direito à moradia, que é um dos direitos civis, de primeira geração, tenho direito à moradia, ok? Mas o meu direito à moradia está atrelado ao meu dever de pagar um tributo chamado IPTU. Eu tenho direito à educação, mas o meu dever como aluno é ir na escola, prestar atenção, levar um material, copiar as atividades, fazer os formulários. Então, o meu direito à educação, ele está vinculado com o meu dever de estudar efetivamente. Estudar efetivamente. Quem não tem direito está à margem ou excluído da vida social e da tomada de decisões. É somente participando se chega ao objetivo final. Coletivo, a justiça em seu sentido mais amplo, ou seja, o bem comum. Vocês estudaram ano passado em filosofia que o papel do Estado, o princípio do Estado, é promover o bem comum. É promover o bem comum. Então, quando a gente luta e busca pelas mudanças dos direitos sociais nossos, direitos civis, políticos e sociais, nós estamos contemplando o nosso papel de cidadão de possuir, de ter um bem comum, que a coletividade ela seja contemplada na sua plenitude. Então, qual é a construção histórica da cidadania? Então, Taylor Marshall, né? Cidadania e Classe Social, lá em 1950, né? O autor considera que é por meio das construções históricas que se constitui a ideia de cidadania. Eu já tinha dito para vocês ali em relação aos direitos de trabalho. Lembra que eu falei? Grandes jornadas de trabalho, lutas sociais para a redução da jornada de trabalho, que gerou essas condições humanas de trabalho hoje, que é menor do que se tinha lá na década de 50, de 40. Então, houve uma redução gigante. Então, o primeiro aí, no século XVIII, que foi contemplados, são os direitos civis. Os direitos civis. O segundo são os direitos políticos, que ele veio entrar mais para o século XIX. E o terceiro, os direitos sociais, que trouxe a sua contemplação no século XX. Então, a cidadania no Brasil nasceu igual ao que se deu em outros países, né? Vamos lá. O autor considera que é por meio da Constituição Histórica que constitui a ideia de cidadania. Bom, direitos políticos. A participação efetiva do homem, do povo, do cidadão na vida política. Os direitos civis, né? As liberdades, o direito de ir e vir, a liberdade de expressão, dentre outros. E os direitos sociais,
que é a dignidade da pessoa humana. Trazer o mínimo possível para que a pessoa possa viver como um cidadão. Vamos lá. Participação distinta da sociedade. Como que nós participamos? Votar, ser votados, associar em instituições e manifestar. No Brasil, nasce o direito nosso de votar com 16 anos de idade. A legislação brasileira ela dá essa possibilidade. Só que essa possibilidade de votar com 16 anos, ela não é obrigatória, ela é facultativa. É verdade ou não é? Vocês foram votar na última eleição? Eu não fui. Mas poderia ter votado pela idade que tinha, correto? Só que como o voto nessa idade é facultativo, então ele permitia que você fosse ou não votar. Mas, por exemplo, nós vamos ter eleições em 2022, que alguns de vocês já vão estar com 18 anos, e aí se torna obrigatório, né? O direito de ser votado, ele nasce com 18 anos de idade, né? O primeiro cargo eletivo que uma pessoa que com 18 anos completo pode ter é o de vereador. Então, ela pode concorrer ao cargo de vereador. Associar a instituições, né? Associações e tantas outras coisas que existem no Brasil, então você tem liberdade. E de se manifestar. A gente não vê tanta gente no Facebook falando, fala mal do presidente, fala mal do outro presidente, fala mal da participação. Então, esse direito de manifestar, ele está ligado ao direito ao dever de que você não fique no anonimato. Você pode até manifestar, pode gritar, mas as pessoas têm que saber quem você é. Entendeu? Porque se o que você fala afetar moralmente uma pessoa, ela pode intentar contra você. Então, vamos lá. Ter direito à vida, que é um dos princípios primeiro da Constituição. A igualdade perante a lei. O artigo 5º da Constituição fala todos são iguais perante a lei. A liberdade, né? Todo mundo nasce livre. Não pode ser mais escravidado. O direito de ir e vir e o direito de expressão. Esses são os direitos civis, então, ok? Direito à vida, igualdade perante a lei, liberdade, ir e vir e os direitos de expressões. Esses direitos primeiros são os direitos políticos, né? De votar, ser votado, associar, manifestar. E os direitos sociais, alguns deles, participar da riqueza coletiva, educação, saúde, cultura, trabalho, segurança. Então, esses são os direitos sociais que todo brasileiro tem. O analfabeto político. Reflexão, refletir. Atribuído por Bertolt Brecht. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende das decisões políticas. Então, por isso que é chamado de analfabeto político. Hoje, para você ter ideia, um pouco influenciado também por conta da pandemia, mas também pela forma de encarar o governo. Saco de arroz que nós pagávamos 10 está 30, está 3 vezes mais o preço. Um saco de feijão, 20 e poucos reais, elevando os custos. Por isso também que tem muita gente passando fome no Brasil hoje. Uns custos elevadíssimos
precisa se criar políticas econômicas melhores para a redução do custo, para que a pessoa possa ter o mínimo de dignidade. Bora lá pensar junto? Qual é a relação entre o poema O Analfabeto Político e os Direitos e Deveres do Cidadão? Vamos ler ele? O Analfabeto Político. Repeti-lo, né? O pior analfabeto político, ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do arroz, do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio. Depende de decisões políticas? Bom, refletindo aí, o que vocês acham disso? Então, qual que é a relação do termo cidadania com esse texto aí? O que vocês acham? Bom, como você ser um cidadão, você tem o direito de votar e ser votado, igual disse. Então, a gente deveria usufruir desse direito para o bem tanto da gente quanto da sociedade. É o que eu penso. Tá aí ainda, Fernanda? É mais ou menos isso. Então, quando a gente se depara numa situação dessa, a gente vê que quem pressiona o governo, né, a melhorar as condições de vida é o próprio cidadão. Quando o cidadão ele luta, quando ele grita, quando ele se manifesta, para que haja melhoria efetiva, né, nas condições de vida. Eu não gosto muito de falar, porque às vezes as pessoas falam, quando eu vou dar esse tipo de aula, eu já falo, aqui não tem esquerda nem direita. Aqui tem apenas uma opinião, uma posição de um professor que estudou um pouco a organização política brasileira. Aqui não tem nem pró-Bolsonaro, nem contra Bolsonaro, pró-Lula, nem contra Lula, nem tem nada. Tem a prospecção daquilo que está acontecendo no Brasil. É claro que muito forçado também pela pandemia, mas a gente não pode só colocar a culpa na pandemia. Por quê? A Ford, ela fecha a porta no Brasil, o presidente, em vez de manter ela aqui, não vou manter nada, o cara quer privilégio, então pondo embora. Eram 4 mil empregos diretos, ok? 4 mil empregos diretos da Ford. Fora os indiretos. Por quê? Porque se vocês começarem a estudar como é que funciona para uma empresa montadora de carro ela existir, vocês vão ver o seguinte: ela tem os funcionários que são dela direto, espalhados nas suas fábricas no país, e tem os prestadores de serviço. Por exemplo, a empresa, ela monta coisa e tal, mas o pistão do carro dela é feito na fundição, numa outra fundição. Então, com o fechamento dessa fábrica, eu afeto logo a fundição também, que vai ter que fechar, porque ela vai reduzir a renda dela, o rendimento dela, e ela não vai ter como manter os funcionários. Ou ela vai ter que dispensar uma parte dos funcionários, porque ela continua tendo pedido com outros montadores, com outras empresas, mas como ela não vai conseguir manter a quantidade de funcionários, ela tem que dispensar. E você percebe que vai virando uma bola de neve? Então não é simplesmente falar, não quer ficar aqui no Brasil, vai embora, entendeu? Procurar manter os empregos que tem aqui, trazer empresas novas para poder a geração de emprego. E nessa hora o povo tem que gritar mesmo. Tem gente que está empregada aí que está falando, não, o presidente está certo. Não está certo. Está errado. Manter pessoa desempregada está errado. A função específica do Estado é a geração de emprego, não ao contrário. Direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais.
O artigo 5º da Constituição Federal é o que mais descreve os direitos e garantias fundamentais. Começa: todos são iguais perante a lei, sem distinção de natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, esse é um dos artigos, dos incisos aí, que trata muito bem a luta histórica social do feminismo. As mulheres sempre lutou para ter direitos iguais, e a Constituição, no artigo 5º, em 1988, no artigo 5º, contemplou esse direito. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém é obrigado a fazer. Não? Se a lei não contemplar que você tem que fazer, você não é obrigado a fazer. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Bom, ninguém pode ser levado à tortura. É assegurado o direito à resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral ou à imagem. Por isso que eu falei para vocês que quando a pessoa vai para um direito de manifestação dela, ela não pode ficar no anonimato, porque se ela afetar moralmente ou vier alguma ofensa à imagem da pessoa, a pessoa que se sentiu ofendida, ela tem o direito de entrar com uma ação de danos morais e receber um valor aí, uma indenização pelo dano causado pela outra pessoa. É inviolado a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia na forma da lei, a proteção aos locais de culto na sua liturgia. Aquilo que eu dizia para vocês ali, está tendo a ação do Supremo Tribunal Regional, onde as igrejas estão reivindicando que, mesmo na pandemia, o culto aconteça de forma presencial, por conta desse inciso aqui da Constituição Federal, que fala da inviolabilidade dos cultos, né? Os cultos e os locais de proteção. O que eles estão falando é assim, olha, as igrejas têm que abrir, as pessoas têm que ir dentro dos protocolos de saúde. Né? A igreja cabe 1.000, mas fala em 30%, então vão se colocar 300 pessoas dentro da igreja, com distanciamento social, uso de máscara e etc. Mas que elas não fiquem fechadas. Alguns exemplos de cidadania estão prescritos na Constituição Federal como inviolabilidade de direito à vida. Falei para vocês ali do aborto e da pena de morte, que não existe no Brasil exatamente por isso. Direito à liberdade. Caiu a escravidão em 1888 no Brasil. Proibido qualquer tipo de escravidão no cenário nacional. Todo mundo nasce livre. Escravizou, ofendeu a lei, ofendeu a Constituição. Direito à igualdade, né? Se você tem direito à saúde, eu tenho direito à saúde. Se você tem direito à liberdade, eu tenho direito à liberdade. Se você tem direito à segurança, eu tenho direito à segurança, e assim sucessivamente. Falei da segurança aí, direito à segurança e direito à saúde, que são direitos universais. Então, a polícia, ela não existe para punir o pobre, ela existe para proteger toda a sociedade. Então, quando a gente fala num direito à segurança, um direito universal, ele não pode privilegiar um em detrimento de outro, entendeu? Ele tem que tratar igual. Então, se eu estou aqui na minha casa, num bairro de periferia, e ligar para um problema, a polícia tem que fazer o atendimento rápido, como ela faz um bairro de alto padrão, por exemplo. E o direito à saúde, né? Não posso chegar no hospital porque eu tenho dinheiro, sou maltratado,
e vocês dois que têm dinheiro, bastante até, entrar no hospital e por conta do seu dinheiro ter um tratamento diferenciado ao meu, tá? Em suas experiências cotidianas, como esses direitos são garantidos ou são violados? E quais as presenças e ausências desse direito em nosso dia a dia? Você quer compartilhar um pouquinho? No seu dia a dia, como são garantidos ou violados esses direitos? Então, quais são as presenças e ausências desse direito em nosso dia a dia? Querem partilhar, fica à vontade. Escutei uns grilinhos. O que é cidadania formal ou real? Vamos lá para a gente... Esses termos aí, se vocês puderem escrever, ou tirar uma fotinha, ou dar um print na tela, que eu vou pedir no formulário, tá? Posso? Olá, cidadania formal refere-se à maneira como a cidadania está descrita formalmente na lei, na Constituição Nacional, e é a garantia que o indivíduo tem para lutar legalmente por seus direitos. Então, formal vem de forma mesmo, de como ela é formulada, como ela é escrita, como ela é escrita, né? Então, a cidadania formal está ligado à legalidade. Legalidade. Cidadania real refere-se à maneira como a cidadania é vivida na prática, no dia a dia, dentro de suas contradições, faltas e desigualdades. Por exemplo, o acesso ao direito à moradia. A gente sabe que todo mundo tem o direito à moradia, mas na prática, todo mundo possui uma moradia que seja sua? Não. Então, é isso que está dentro. Então, separe esses dois termos, printa a tela, porque nós vamos pedir ali no formulário de vocês, tá? Qual é a responsabilidade dos indivíduos e do governo para garantir que os direitos se efetivem? Qual que são, então, a responsabilidade? Deixo para vocês aí, se gostaram da aula, tá? Sempre lembrando que, como o nosso tempo aqui é curto, leve suas dúvidas, debate. Além desse espaço, vou deixar meu WhatsApp aqui na tela aqui, para que vocês, se tiver grupo, possa me colocarem no grupo de sala de aula de vocês, para que eu possa mandar o link. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, possa me chamar lá para a gente resolver, tá?